Boa noite. Boa noite a você também que está conosco online. Vamos adorar ao Senhor esta noite. Ele que é a nossa vida. Ele que é o nosso tudo. Nós te adoramos, Pai. Te glorificamos. O teu cuidado em nossas vidas. Sim. Te amamos mais que todas as coisas. E ansiamos por ouvir a tua voz dentro do nosso coração. Ah, Senhor. Confiamos em ti, Deus. Confiamos na tua palavra. Sobre ela nós nos lançamos. Confiamos na tua palavra, Deus. E sabemos que confiando nela nós não afundaremos. Não afundaremos. Nós confiamos em ti, Senhor. Aleluia. Maravilhoso, maravilhoso, queridos, quando nós confiamos no Senhor. Quando nós confiamos na palavra dele, nos lançamos e agimos da maneira que ele falou. Ele nunca falha. Ele nunca falha. Não falhou com Pedro sobre as águas. Ele não vai falhar com nenhum de nós. Basta que a gente confie. Confie naquilo que ele diz. As palavras que ele diz. Que a gente aprenda a escutar do Espírito e andar nele. Aleluia. Nós cremos sim, Deus, na tua palavra. Nós cremos que a tua palavra é verdadeira. Nós cremos em tudo que o Senhor diz. Nós cremos, Senhor, no teu amor. Nós cremos na tua graça. Nós cremos, por isso nós podemos sentir a tua presença. Nós cremos, Deus, eu creio em tudo que o Senhor tem falado ao meu coração. Vou morrer crendo, porque eu sei que é assim que eu terei a vida eterna. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos. Nós te adoramos e te glorificamos por tua presença em nossas vidas. Teu amor maravilhoso. Aleluia, Jesus. Bom demais adorar ao Senhor. Bom demais buscar a presença de Deus. Ainda mais quando nós aprendemos isso na intimidade. Quando nós aprendemos isso a sós, a presença dele. Quando tudo se apaga, quando tudo se aquieta, nós nos encontramos só. Nós buscamos pela presença dele. É nessa hora que nós realmente demonstramos o quanto nós acreditamos, o quanto nós amamos a esse Deus, a esse Espírito Santo que habita em nós, o quanto nós queremos desfrutar da presença dele, independente de qualquer outra coisa. É o que nós buscamos, é o que nós queremos ensinar, é a presença dele. Ah, Jesus, somente a tua presença. Te adoro. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por tua presença. Obrigado por teu amor. Obrigado por tua graça em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tua doce presença. Obrigado, Senhor, por tua vida em mim. Te damos a liberdade, Espírito Santo, nesta noite.
conosco. Fala aos nossos corações. Nós queremos te ouvir. Nós queremos ouvir a tua doce voz. Queremos ouvir do teu coração ao nosso coração. Precisamos, Senhor, escutar de ti. Nós te adoramos. Só queremos a tua presença. Quero ser. Te adoro, te adoro. Te adoro, Espírito Santo. Oh, maravilhoso. Aleluias. 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 Aleluia, Jesus. Nós te adoramos. Maravilhoso Espírito, nós te adoramos. Te glorificamos por tua presença em nosso meio. Te agradecemos por teu amor grandioso e maravilhoso. Fala, Senhor, aos nossos corações. Porque nós te adoramos. Porque nós queremos tua presença. Mais e mais e mais. Aleluia. Aleluia. Boa noite. Bom estarmos na tua presença, Pai. Bom estarmos na tua presença. Nós te adoramos. Ultimamente Deus tem falado muito comigo sobre procurar entender a diferença entre coisas temporárias e coisas espirituais. Nós estamos em dias em que está havendo muitas mudanças no mundo. Estamos numa fase de mudanças muito grande. E bota ela pra lá. Tá apagando aqui. Nessa fase de mudanças, Deus tem me levado a entender aquilo que é temporário e aquilo que é eterno, para saber escolher nos dias atuais as coisas que realmente importam para nós. As coisas que realmente fazem a diferença. As coisas que realmente nós precisamos vivenciar. Esses dias eu tenho passado por umas mudanças
na minha vida e eu disse para as meninas, eu estou tendo novos, velhos hábitos. Eu estou uns dias sem carro, então algumas coisas que há muitos anos que eu não fazia, como ir a pé para o trabalho, ou pegar ônibus, ou me adaptar ao Uber. Não tinha muita prática de estar pegando Uber, quer dizer, não tinha nenhuma prática de estar pegando Uber. E aí você vai vendo novas situações da vida e eu fiquei pensando esses dias como as coisas mudam. As circunstâncias elas vão e vêm e as coisas passam. E nada é instável, nada é permanente, ainda mais no mundo de hoje que é tudo tão mutável, tão superficial. Mas também nada é novo. Nada é totalmente novo. Sabe por quê? Porque por mais que a gente tenha hoje um mundo moderno, cheio de tecnologias, de redes sociais, de informática, de robóticas e coisas, enfim, desse jeito, mas o ser humano é o mesmo. E as coisas que Deus, Ele quer, as coisas que Deus quer ensinar pra gente, as coisas que Deus quer revelar ao nosso coração, desde Adão, não mudou. Sabe por quê? Porque o homem, ele é o mesmo. Por mais que se tenha tecnologias, por mais que se tenha novos hábitos, por mais que se desenvolvam novas culturas, por mais que se unifique as linguagens, por mais que sejam parecidos, por mais que nós fiquemos abismados com as coisas que acontecem de novidade na Terra, mas nada é novo. Porque o homem é o mesmo. Nós não somos os únicos a pensar dessa maneira para tentar entender como é a humanidade. Mas hoje, mais do que nunca, a gente precisa se concentrar sobre quais são as coisas que realmente vale a pena a gente investir, quais são as coisas que realmente vale a pena a gente colocar o nosso coração, quais são as coisas que vale realmente a pena a gente colocar os nossos sonhos, ou quais são as coisas que realmente vale a pena a gente buscar nos relacionamentos com as pessoas. Para isso nós precisamos do Espírito Santo para Ele nos direcionar, para Ele nos dar sabedoria, para Ele trazer dentro de nós o entendimento de quais são as coisas que realmente valem a pena, principalmente quais são as coisas que são terrenas, temporárias, e quais são as coisas que são eternas. Porque Deus quer colocar dentro de nós, cada vez mais, o desenvolvimento daquilo que é eterno. Até porque o mundo passa. As coisas passam. E cada vez mais que eu busco comunhão com Deus e eu fico analisando essas mudanças e as coisas que nós fazemos na vida e os hábitos que nós vamos tendo e as ocupações que nós vamos tendo durante a vida e as coisas que nós vamos fazendo, e é tanto entretenimento que nós temos, que nós olhamos tanto para as coisas de fora, que muitas pessoas hoje, elas não têm olhado para si, para dentro de si. Por isso que para muitas pessoas é tão difícil encontrar o Espírito Santo dentro de si, porque elas não olham para dentro de si, não sabem fazer nenhuma prática de introspecção, de pensamento, de reflexão. E é nesse lugar que o Espírito Santo se relaciona com a gente. É nesse lugar dentro de nós em que Ele fala com a gente. E nós ficamos preocupados e ansiosos e muitas vezes empolgados, envolvidos com as coisas externas. Eu vou dizer uma coisa para você, você não é o único. Teve alguém que se empolgou com essas coisas muito mais do que nós temos empolgado hoje. Ou eu falando por mim, tem alguém que se empolgou muito mais
como entender a vida e aquilo que de fato vale a pena, nós vamos começar nele. Abra sua Bíblia em Eclesiastes primeiro. Eclesiastes foi um livro escrito por Salomão. Em Eclesiastes primeiro, ele começa dizendo assim, dá um tempo para você abrir. Eclesiastes fica depois de Provérbios. Aconselho você depois a ler Eclesiastes com bastante calma. Ele é pequeno. São 12 capítulos apenas. Não são capítulos muito grandes. Mas você aqui vai encontrar uma infinidade de ensinamentos para a vida. Eu vou só dar a introdução daquilo que o rei Salomão quis colocar em Eclesiastes para que a gente possa começar a destrinchar aquilo que nós precisamos entender para a vida hoje. Eclesiastes primeiro começa dizendo assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho, o que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai, a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Quando nós estudamos história, ou quando estudamos sociologia, muitos dizem que a história ela é cíclica, ou seja, ela fica voltando. Por que isso se torna cíclico? Por mais que tenham novidades, ou por mais que as circunstâncias sejam diferentes, mas o homem é o mesmo. As emoções que regem a vida humana, os desejos, os sonhos, as aspirações, as necessidades, tanto elas emocionais como espirituais ou físicas, são os mesmos. Física fala de necessidade alimentar, necessidade de vestir, necessidade de abrigo, necessidade de relacionamento, necessidades emocionais, necessidade de socializar, necessidade de estar com pessoas, necessidades emocionais e necessidades espirituais, o vazio que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Então isso desde Adão até o último homem que ficar nessa terra vai ser do mesmo jeito. Por isso que ele fala que uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece. E nasce o sol, e põe o sol, e volta ao seu lugar onde nasceu. O vento vai para a sua luz, para o sul, e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo, o mar não se enche. Para o lugar onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto, que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Já não foi nos séculos passados, que foram antes de nós? Mas já não há lembranças das coisas que precederam, ou das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembranças, nos que hão de vir depois. Eu, pregador, fui rei sobre Israel e Jerusalém, apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu.
essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Alguma coisa que se possa dizer que isso é novo? Não há lembrança das coisas que precederam. Hoje nós vivemos um momento de intensas modificações. Quando a gente estuda história, a gente percebe que essa geração, somente a minha geração, passou por um período de mudança muito grande, tanto tecnológica, da época que a gente tinha linhas de telefones de escada, hoje para as redes sociais, os WhatsApp da vida, que você fala com milhões de pessoas em qualquer lugar do mundo. Quando a gente para pensar, para quem é da minha faixa etária, é estranho o mundo de hoje. O excesso de informações, a forma como você faz as coisas, desde a forma como você se diverte, desde ir ao cinema, antigamente, ou você ter hoje os streams de filmes e de séries, e você escolhe ali e assiste em casa, sozinho ou acompanhado, ou no trabalho. Desde os discos de vinil, que eu ainda acompanhei, a fita cassete, e aí depois veio o CD, e depois vieram os pendrives, e hoje está tudo também na rede, os aplicativos de música. Desde as fotos com câmera de 24 poses, quem não lembra da Love? Você passava, você não sabia como a foto saía, e hoje nós temos os celulares com não sei quantos gigas de memória e HD e alta definição de imagem. E você não pode colocar, como é que diz? Filtro para disfarçar quem você é de verdade. Então, assim, são intensas mudanças. E aí eu fiquei pensando nessas coisas, nessas mudanças. E aí voltando para uma fase lá atrás, onde eu pegava muito ônibus e eu andava bastante. E fazia tempo que eu não andava tanto e não pegava tanto ônibus. E eu comecei a lembrar, vou trazer na minha memória essas coisas. Não sei se é crise de meia-idade, porque eu estou perto dos 50, mas eu acho que não é isso não. Eu acho que é porque realmente, já há algum tempo, o Espírito Santo tem me falado no sentido de concentrar nas coisas que realmente valem a pena na vida. Aplicar o coração naquilo que realmente vai trazer uma satisfação. E aí, quanto mais eu entro em comunhão com o Espírito Santo, ele começa a me mostrar as coisas pelas quais vale a pena aplicar o nosso coração. As coisas pelas quais vale a pena você direcionar a sua vontade. Isso não quer dizer que você vai virar a sua vida pelo avesso, você vai virar um eremita, você vai morar no meio da mata. Não, não é isso. Eu vivo a vida como todo mundo. Trabalho, assisto filmes, escuto músicas, faço as coisas que tem que fazer. Só que quais são as coisas dentro do coração que realmente me impactam? Porque se eu não entender isso, se eu não tomar cuidado com isso, eu vou entrar numa condição de ansiedade. E aí entra o mal do século, essa ansiedade, uma condição de insatisfação constante. Uma condição hoje que eu percebo de buscar uma perfeição que não há. Uma condição de você não pode errar nunca, você tem que acertar no seu emprego, você tem que acertar na sua profissão, você tem que acertar no seu casamento, você tem que acertar nas suas finanças, você tem, é colocado uma pressão para ser linear, quando a vida em si ela não é essa linearidade toda. E nós precisamos aprender a lidar com situações. Eu acho que a minha geração aprendeu a lidar com frustrações muito mais do que a geração de agora. Porque na vida nós temos sim situações de tristeza. As coisas nem sempre vão sair do jeito que quer que seja. Isso aí eu falo para as minhas filhas direto e para as pessoas também que eu aconselho. Você pode projetar, você pode sonhar, mas se prepare também para quando as coisas não acontecerem do jeito que você sonhou, do jeito que você se preparou.
Tempestades vêm, situações difíceis vêm, seja por causa de você ou não, seja causadas por você ou pelo mundo. Períodos de estabilidade eles tiveram e depois em períodos de mudança. Há 500 anos atrás, o mundo passou por uma revolução tremenda, chamada Iluminismo, Humanismo, Renascença, Reforma Protestante. E foi um período assim que o mundo mudou de uma igreja única para várias igrejas, outras religiões começaram a surgir, outras formas de pensar, pessoas que não acreditavam em religião, pensamento de diversas maneiras, e a coisa começou a mudar, e essa mudança veio aí nesses 500 anos, e agora nesses últimos 50 anos estão passando por esse mesmo processo de abolição. Só que o homem de hoje, o coração do homem de hoje não é diferente do coração do homem de 500 anos atrás. Não é diferente. Se naquela época eles começavam a questionar por que a Igreja Católica é a única igreja e não existem outras, hoje nós também podemos questionar por que nós fazemos o que fazemos. E aí a mesma resposta que Deus deu lá atrás para as pessoas que buscaram a presença dele, seja no período do Renascimento, da Reforma Protestante, ou seja no período do início da igreja, ou seja quando Jesus esteve aqui, caminhando sobre a terra e deixando o Evangelho, as respostas são as mesmas. Por isso que quando nós buscamos o Espírito Santo, ele não traz uma resposta diferente daquilo que Jesus deixou na Bíblia. Abra sua Bíblia em Mateus. O que Jesus falou já naquela época e que serve para nós hoje? Mateus 6, 25. Mateus 6, 25, no Sermão da Montanha, Jesus deixa uma instrução sobre essa coisa da vida, que é muito importante para nós hoje. Observe. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os vossos cuidados, acrescentar um côvado ou 1 metro à sua altura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, ansiosos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Por isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia seu próprio mal. E aí uma época da minha vida eu pensei assim, eu não vou andar ansioso, eu não vou ligar para nada. Vou deixar para lá porque Deus cuida de mim. E vou viver a vida do jeito que eu quiser. Isso aqui com profundidade, quando nós conhecemos o Senhor. Porque para você saber que Deus cuida de você, para você ter uma fé, que você descansa o seu coração nele, quando ele fala assim, não cuideis com o que haveis de comer, não quer dizer que você não vai comprar comida. Quando ele fala assim, não cuideis com o que haveis de vestir, não quer dizer que você não vai comprar roupa, que você não vai precisar trabalhar para comprar roupa, trabalhar para comprar comida. O que é que ele está dizendo aqui?
Ele está dizendo o seguinte: coloque a esperança do seu coração em Deus, que está cuidando de tudo. Não deixe que a ansiedade por coisas que não chegaram ainda, não deixe a ansiedade por coisas que estão lá na frente domine o seu coração. Descanse em Deus. Não deixe a ansiedade por algo que você não tem dominar a sua vida. E esse é o problema hoje. Porque o mundo de hoje, o mundo consumista, ele coloca um monte de necessidades dentro do nosso coração. E nós vivemos a nossa vida em prol dessas necessidades. Nós ficamos tão focados nessas coisas como se a nossa vida não vivesse sem isso. Quer ver um exemplo? Olha para o celular que está na sua mão. Perde ele. Ah, porque lá está a senha do banco, porque lá está os meus contatos, porque lá está... O que é que está no telefone? A minha vida está ali. A sua vida entrega uma placa de circuito? Mas já naquela época as pessoas elas ficavam cuidando de coisas que elas... para frente, ansiosas por situações. Quando você coloca o seu coração nessas coisas para frente, ou nessas necessidades, como se a sua vida dependesse disso, é quando ele fala assim: sossega, freia, olhe para Deus, entre em comunhão com Ele, porque o vosso Pai sabe que você precisa destas coisas. E aí uma necessidade da minha vida é enorme, poxa. Numa capital, sem um carro, é difícil. Um carro facilita muita coisa? Sim, nós fomos ao comércio ontem e nós andamos e nós voltamos de ônibus em pé. Mas nós fizemos, não deixamos de fazer. Tendo possibilidade, claro, um carro facilita muita coisa na vida, mas eu não posso depender a minha vida ou ficar frustrado ou angustiado pelo fato de eu não ter um carro. Vocês estão conseguindo entender? O fato de não ter o carro hoje não está me deixando angustiado. Já também está me fazendo refletir sobre essas coisas, sobre o quanto essa necessidade tão urgente, ou de ter um celular, ou de ter isso, ou de ter aquilo, de ter uma roupa. Existem pessoas que sofrem porque precisam ter uma roupa nova todo final de mês. E aí não tem como pagar, porque muitas vezes o salário não é compatível com aquela quantidade de roupa, porque eu tenho que ter aquela roupa. Tem pessoas que sofrem porque tem um telefone, mas tem que ter aquele outro. Não, porque esse é o 1, mas eu preciso do 5. Aí tem o X9, X10, X12, X13. E aí não para nunca. Não, porque eu tenho esse carro aqui, ele vai para todo lugar, mas esse não tem aquilo que o outro tem. Então não, esse aqui não presta mais, o que presta é o outro. Eu coloco toda a minha ansiedade, todo o meu coração naquele outro. E aí o que acontece comigo? Eu sofro. É esse sofrimento. Não quer dizer que você não vá sonhar com algo melhor e que você não mereça, e que Deus não queira lhe dar. O que você não pode é sofrer por uma coisa que você não tem ainda, porque é isso que o mundo quer fazer com você. Ele colocar dentro do seu coração, ele quer colocar dentro do seu coração o sofrimento por uma coisa que você não tenha, o consumismo por uma necessidade de algo que você não tem, para que isso gere angústia, para que você sofra. Por que o mundo faz isso? Porque o mundo está no maligno. E aí Jesus vem aqui e fala assim: não andeis ansiosos por essas coisas. Descansa o coração em Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? É buscar uma igreja? Não, o reino de Deus está onde? Dentro de nós. É buscar a presença dEle. Quando nós buscamos a presença dEle, quando nós buscamos a presença de Deus, aquilo que diz respeito às coisas, aquilo que é concernente ao reino de Deus, vai inundar o nosso coração de tal maneira que as necessidades, as ansiedades e as angústias da vida, elas vão desaparecer. E quando elas desaparecerem de nós, elas não vão dominar sobre as nossas vidas. E quando elas não dominarem sobre as nossas vidas, as coisas nos serão acrescentadas. Não é porque você tem necessidade disso, vai ser acrescentado à sua vida, porque a sua vida vai estar completa em Deus. Quais são as coisas que realmente movem você, os seus sonhos, os seus desejos? Você precisa aprender a colocar isso em Deus.
E a única forma de fazer isso é gastando tempo com Ele. Buscando nas coisas que são eternas. E não nas coisas que são temporais. A única forma de nós fazermos isso é nós mergulharmos na presença do Pai. Entrando no nosso quarto, fechando a porta, olhando para dentro de nós. E ali o Espírito Santo ele vai direcionar a nossa vida. Precisamos aprender a escutar o Espírito Santo para as coisas que nós temos a fazer no dia a dia. Porque nós não vemos tudo na totalidade. Nós achamos que sabemos das coisas, e Salomão ele achava que sabia das coisas. E você quando vai ler Provérbios, ou até mesmo você lê Eclesiastes todos, e eu vou repetir mais uma vez, aconselho você a ler o livro de Eclesiastes. Você vai perceber que ele questionou tantas coisas da vida, e no final ele falou assim, olha, o resumo da vida é uma só. Quer ver? Volta lá. Salomão ele tinha o Espírito Santo, ele conhecia Jesus, que é a sabedoria de Deus, mas ele não tinha o Espírito Santo como nós tínhamos. No final de Eclesiastes, ele tem uma parte que ele fala assim, e o resumo disso tudo é, teme a Deus. Eclesiastes 12, deixa eu achar aqui o versículo. Eclesiastes 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido. É os dois últimos capítulos, no versículos. De tudo que se tem ouvido. O fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo, toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Em suma é, teme a Deus, busca a presença dEle, e tudo vai se resolver. Sabe por quê? Porque nós não conhecemos a totalidade. Por mais que nós tenhamos que ficar pesquisando, meditando, refletindo, nós nunca conseguiríamos ver totalmente, somente na presença dEle. Paulo fala sobre isso. Lá em Coríntios, você está em volta para Mateus, adianta um pouquinho para Coríntios 13. 1 Coríntios 13, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que até virou música, quando fala sobre a excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como um sino, ou como... E aí Paulo vai descrevendo, só que em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 9, aliás, a partir do versículo 8, Paulo diz assim, ele escreveu assim, porque o amor nunca falha. Havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então tudo que é em parte será aniquilado. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Nós vemos de maneira obscura. Nós não conseguimos enxergar na totalidade. Nós não vemos a eternidade. Nós podemos sentir, nós podemos ter uma noção dela, mas nós não enxergamos ainda. Por quê? Porque nós estamos aqui, nesse plano, nessa terra, com a mente limitada. Nosso entendimento está limitado pelo crânio.
pelo que os nossos olhos veem. Porque os nossos sentimentos eles estão muito voltados ao que os olhos veem. Ele fala assim, porque agora nós só conhecemos em partes. Nós não conseguimos enxergar na totalidade. Mas quando vier o que é perfeito, o que é perfeito? Aquilo que é eterno. Então o que é em parte será aniquilado. Quando Jesus vier na glória e trouxer o entendimento de quem Ele é, a revelação de quem Ele é, então todas as coisas serão esclarecidas. Por isso que ele fala assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora nós vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em partes, mas então conhecerei como também sou conhecido. Eu conhecerei como também sou conhecido. Como é que Deus conhece a gente? Na totalidade. Deus vê o nosso interior e quem nós somos da maneira que nós vemos Deus. Nós vemos em partes. Nós vemos em Deus pela palavra. E pelo aquilo que nós sentimos quando nós buscamos a presença dEle. Mas isso é uma parte de quem Deus é. Nós não vemos ainda na totalidade. E ele usa a alegoria de uma criança. Uma criança ela entende o mundo de uma maneira. Quando ela é adulta, ela entende o mundo de outra maneira e automaticamente as coisas de criança ela deixa de fazer. Por quê? Porque ela amadureceu. Isso para nós também reflete no espiritualmente. Quanto mais nós amadurecemos, nós vamos deixando de lado as coisas de menino. E quais são as coisas de menino? As coisas do mundo. As ansiedades, as preocupações, as coisas que muitas vezes nos irritam nessa terra. E que quando nós crescemos espiritualmente, nós percebemos que elas são passageiras. E você olha para trás e fala assim, eu me irritei com aquilo. Quantas coisas a gente olha hoje, quando a gente era menino, e fala assim, mas eu fiz aquilo, eu era tão besta. Que meninice. Que idiotice. Por que eu não conseguia enxergar naquela época? Por uma razão muito simples, porque eu era menino. E quando nós crescemos espiritualmente, nós olhamos para trás e falamos assim, poxa, eu fazia aquilo. Por que eu fazia aquilo? Porque eu era menino, porque eu não conhecia Deus. Mas quando nós passamos a conhecer Deus, nos relacionar com Ele, nós começamos a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Porque o Espírito Santo, à medida que nós vamos buscando na comunhão com Ele, Ele vai nos fazendo enxergar o mundo pela ótica dEle. E a ótica dEle não é uma ótica natural, é uma ótica eterna. Ele faz a gente entender quais são as coisas que realmente vale a pena, as coisas que são permanentes. E aí Paulo termina dizendo assim, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, essas três, mas a maior destas é o amor. Fé, esperança e amor. Quando ele fala fé, não fala só fé na vida, no sentido de pensamento positivo das coisas. Porque quando você fala em fé na vida, ela é limitada pela morte. E todo mundo vai morrer. Quando ele fala permanece a fé, a esperança e o amor, a fé em Deus, essa é a maior de todas. Essa permanece para sempre, porque ela é que nos leva para a eternidade. A esperança da vida eterna. Não só a esperança de algo aqui passageiro, porque esperança passageira é uma esperança que uma hora vai se cansar. Quem espera um dia cansa. Não é assim ditado? Ah, não, é quem espera um dia alcança, né? Quem espera sempre alcança. Mas quando ele fala de esperança, ele está falando de esperança de algo que vai além dessa vida. A esperança para a vida eterna. A esperança de que quando eu morrer, eu já tenho um lugar garantido no céu. E o amor. E desses três, o maior é o amor. Porque a esperança sem amor é a esperança de algo para si mesmo. Fé sem amor é fé egoísta. Fé nas coisas para mim. Eu tenho fé de que eu vou vencer, eu tenho fé de que eu vou fazer, eu tenho fé de que eu sou o melhor, eu tenho fé de que eu sou vencedor. É a fé do mundo, a fé egoísta, a fé egocêntrica. A fé voltada só nas coisas que eu preciso. É fé voltada para as necessidades. Essa fé
ela é frustrante. Por quê? Porque é uma fé, vamos colocar assim, fé líquida. É uma fé que ela vai até o momento que eu consigo aquilo e depois eu consigo, acabou. Ouro de tolos, como dizia Raul Seixas. Quem sabe da música, conhece. Vou fazer o que agora, se eu conseguir tudo que eu queria? Acabou a vida? É só isso? Essas coisas que deveriam preencher o coração? É riqueza, é ouro, é mulheres, é o quê? Que prazeres são esses? Porque um momento fica vazio. E aí, quando você conhece Deus, Deus mostra a você algo que transcende. Algo que é eterno. A presença dele fala assim, olha, eu não fiz você para essas coisas. Você pode viver aqui na felicidade desse mundo, mas eu quero que você transcenda para uma outra condição. Uma condição de vida onde as coisas, elas são só partes, mas eu quero mostrar a você o completo. Eu quero mostrar a você o amor. E por que o amor é tão importante? Porque o amor é o que move todas as coisas. É o amor que é o fim das coisas, porque Deus é amor. Quando nós falamos de práticas espirituais, nós falamos de práticas que não são um fim. Elas são um meio para chegar no fim. Quando eu falo para vocês sobre oração em línguas, sobre confissão da palavra, meditação, jejum, louvor, adoração, eu não estou falando de um fim. Isso aqui não é um fim, o objetivo final, essas coisas. Isso aqui é um caminho, são ferramentas para você chegar em um lugar. E que lugar é esse? O lugar onde o amor reina. O lugar onde aquilo que é eterno vai se mostrar para você. Para você chegar no lugar onde as coisas de Deus elas vão encher o seu coração. Um lugar que mesmo depois da morte você vai encontrar vida. E você vai poder entender isso, ainda que em partes, mas vai poder entender isso agora. Porque eu creio, eu entendo isso no meu coração na totalidade? Não, claro que não. Nem Paulo entendeu. Mas quando ele vier, ele vai nos revelar e nós o veremos como ele é. E quando nós entramos na presença dele, nós conseguimos enxergar isso, uma parte disso. E quanto mais nós mergulhamos nisso, mais nós conseguimos enxergar algo em Deus. Existiram homens na Bíblia que mergulharam na presença de Deus. Como Abraão, como Elias, como Davi, como Isaías, como João Batista, como Paulo, ou Pedro, ou João. Homens que mergulharam no lugar em Deus, e como a própria Bíblia diz, que não amaram a própria alma, não amaram a si próprio, porque eles anseiavam por algo superior. Está escrito lá em Hebreus 12. Homens que não tinham a sua vida por preciosa, porque eles entendiam que algo maior, do qual eles faziam parte. E aí as coisas que diziam respeito à vida, as necessidades, as urgências, essas coisas elas simplesmente passavam de largo. Deus ele quer que a gente busque a presença dele de tal maneira que a gente consiga encontrar uma condição maior. Deus quer que a gente a cada dia entenda da aliança que nós temos com Ele. E essa aliança, ela é eterna, da parte dele. Foi Ele que propôs essa aliança. Foi Ele que propôs essa condição. Dentro da ótica dele, dentro daquilo que Ele enxerga. E tudo que Deus enxerga, tudo que Deus vê, não é limitado às coisas da vida, é eterno. Não está limitado às modificações ou às alternâncias ou aos ciclos das gerações, porque não existe nada de novo debaixo do sol. E o que permanece? Permanece aquilo que é de Deus, o amor. E quanto mais nós buscamos a presença dele, mais aquilo que é dele vai sendo demonstrado para nós. Por isso nós precisamos manter firme a nossa confissão, manter firme o propósito, manter firme a fé, entender por que nós fazemos as coisas, entender por que nós praticamos os atos religiosos ou não, por que eu faço o que eu faço,
O que isso significa? Por que o meu coração está voltado para isso? Até que ponto eu tenho realmente entendimento de que isso é eterno ou temporário? Quando nós começamos a buscar essas coisas, o mundo espiritual se abre para nós, e eu digo para você com toda certeza, a vida fica mais fácil. Quando nós conseguimos enxergar aquilo que é eterno, ainda que seja em partes, a vida fica mais leve. E é o que nós precisamos hoje. Precisamos encontrar leveza na vida, porque a carga está pesada. De muita coisa. Tem gente que não descansa nunca. Não consegue encontrar um descanso na vida. É sempre saindo de uma, entrando em outra, saindo de uma, entrando em outra, saindo de uma, entrando em outra. Como se esse fosse o propósito da vida. E aí Deus chega para ele e fala assim, olha, isso vai acabar quando você morrer. E depois? Se você não construiu nada? Qual é a aliança? O que você tem para depois? Eu sei o que eu tenho para depois. O que eu tenho para depois é que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e falou assim, olha, esse é o pacto da nova aliança que eu faço com vocês, até que eu volte. O que Jesus traz para nós é, eu te dou vida eterna. Só precisa que você confie. Só precisa que você me ame. Porque se você não me ama, você não vai encontrar lugar no céu. Não é porque eu não quero. É porque se você não me ama, como é que você vai querer estar no lugar onde eu sou o Senhor sobre todas as coisas? E tudo é fundamentado no amor. Por isso que o maior dos três é o amor. Volta lá em Coríntios. Eu já entendo quando eu tomo a ceia. Coríntios 11. Quando eu pego o cálice, quando eu pego o pão. Eu entendo o que Jesus falou. Ele falou assim, olha, eu quero que vocês façam isso em memória de mim. Porque eu estou fazendo uma aliança com vocês que é eterna. E preciso que vocês fiquem lembrando constantemente, porque vocês estão numa condição temporária. Porque a sua vida é temporária, mas a aliança ela é eterna. Entendeu? A nossa vida ela é passageira, mas a aliança que nós temos com Ele é eterna. O que foi que Paulo escreveu lá em Coríntios 11, 23? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este é o novo testamento, ou seja, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes. E todas as vezes ele fala de repetição, que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Até que eu venha. Em memória de mim. Ative a sua memória. Traga a sua memória aquilo que é eterno. Porque se você não tomar cuidado, você acaba perdendo isso. Eu conheço muitas igrejas hoje, que elas só falam de coisas do mundo. Não só na ceia, como em várias situações dentro das rotinas da igreja. Tudo é voltado para as coisas temporárias. As pessoas não têm comunhão com o Espírito Santo para adorar, para a eternidade. As pessoas têm comunhão com o Espírito Santo para ter as coisas. Aí sabe o que acontece? Quando eles têm as coisas, o Espírito Santo se torna descartável. Ele é um fornecedor de coisas. Quem sai perdendo? Porque essas coisas, uma hora, elas se desmancham. Porque tudo passa. Coisas temporárias. Mas aquilo que permanece, o amor, a comunhão, a fé, a esperança, a aliança que nós temos com Ele. E nesses últimos dias, Deus tem trazido entendimento para nós buscarmos naquilo que é eterno. Buscarmos daquilo que é eterno. Ainda que seja em partes, mas buscar cada vez mais da eternidade que Ele tem dado para nós.
Por isso que essas ferramentas elas são importantes para a gente poder discernir no nosso dia a dia, na nossa vida, quais são as coisas temporárias, quais são as coisas eternas, quais são as coisas nas quais nós precisamos colocar os nossos sonhos, o nosso coração, os nossos desejos, a nossa vontade. E também não andar ansioso por coisas que a gente vai ter ou não vai ter, e se tiver vai ser passageiro. E que a gente não pode colocar o nosso coração todo nisso. Você não pode colocar o seu coração todo numa profissão. Porque a sua vida toda não é uma profissão é uma parte da sua vida. Ainda que você vá passar 8 horas por dia fazendo aquilo ali durante sei lá quantos anos, mas aquilo ali não é toda a sua vida. Eu trabalho no mesmo lugar há 23 anos, com as mesmas pessoas, ou quase todas elas, fazendo as mesmas coisas, mas a minha vida não é aquilo. Existem várias outras coisas da minha vida. E eu costumo dizer sempre, eu vou lá trabalhar por um motivo, ainda que tenham pessoas legais, ainda que eu seja usado por Deus naquele lugar, ainda que eu me relacione com as pessoas, e essas coisas são importantes, mas o motivo principal pelo qual eu estou lá é para receber um salário. Quando eu me aposentar, eu paro de ir. Ou se não me pagarem o salário, eu paro de ir também. Porque o motivo principal de você trabalhar é qual? Uma rentabilidade. Ainda que você gaste tanto tempo. Mas aí você vai encontrar alegria no trabalho, tudo, só que você não pode focar a sua profissão como se a sua vida fosse toda a sua profissão. Por quê? Porque isso é temporário. E quais são as coisas que realmente valem a pena na vida? Aí você tem outras coisas, as relações, as pessoas, os amigos, a família, os filhos. E aí nessas coisas é que entram os valores que são eternos. E que valores são esses? O amor, a paciência, a benignidade, a honra, a fidelidade, a verdade, frutos do Espírito Santo, que são eternos. Só em comunhão com o Espírito Santo a gente vai poder discernir essas coisas para te entender o que realmente vale a pena na vida. E a gente aprende o valor do perdão, a gente aprende o valor do amar, a gente aprende o valor do servir, a gente aprende o valor da empatia, a gente aprende o valor de ter compaixão pelo outro, a gente aprende o valor da verdade acima de todas as coisas, mas não a verdade, essa verdade que se tem falado por aí, mas a verdade nossa, a verdade dentro de nós, o ser verdadeiro com as coisas da vida, com o seu andar, com as suas coisas, com os seus procedimentos. Precisamos buscar aquilo que é eterno. Precisamos andar nessa aliança que é eterna. Amém? Pega aqui o pão e o vinho e nós vamos orar, ratificando, reafirmando essa aliança. Voltando para o texto de Coríntios, Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Pai, em nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós chegamos diante de Ti, para Te agradecer por ter enviado Jesus para morrer naquela cruz, para nos dar do corpo dele, para que nós tenhamos vida. Por isso nós temos vida. E a Ti, Jesus, não tem como Te agradecer. Não tem palavras que expressem o nosso coração para agradecer, para
representar a gratidão que nós temos por esse amor tão grande, tão grande, tão grande. Nós só temos a te louvar, Senhor, pelo Senhor ter vindo, morrido naquela cruz, para nos dar da tua vida. Nós te agradecemos porque nós podemos hoje comer da tua palavra, nós podemos comer do pão vivo que desceu do céu e podemos nos alimentar dela. E nós fazemos isso, comemos desse pão como o Senhor ensinou, como o Senhor nos ordenou, para nos fazer lembrar todos os dias, todos os momentos, para que nós não venhamos esquecer jamais que o Senhor morreu naquela cruz, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Esse pão serve para nos lembrar da vida eterna que nós temos em Ti. E nós te agradecemos por isso. E nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Podem comer. Semelhantemente, da mesma maneira, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que o beberdes, e comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós anunciamos a morte do Senhor, porque foi naquele dia que o Senhor fez a aliança, derramando o teu sangue naquela cruz. E esse suco de uva, esse vinho, representa a aliança que nós temos contigo e eterna. Nós tomamos desse cálice em memória de Ti, sabendo que o Senhor morreu naquela cruz, trazendo a memória, reafirmando a aliança que nós temos contigo, que vingará depois que nós morrermos por toda a eternidade. Porque o Senhor nos garantiu isso e nós cremos. Por isso nós te agradecemos e dizemos mais uma vez: Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus e nos leva para vivermos plenamente contigo na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Obrigado por você estar conosco nesta noite. Deus te louvado na sua vida cada vez mais. Que você possa refletir com mais intensidade na necessidade de buscar aquilo que é eterno. Muito obrigado e até a próxima reunião.